sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com a doutora Carol Mardegan. Ela é cirurgiã vascular e a gente está no mês da conscientização vascular, né, doutora, que você me falou? Exatamente. Um prazer você Obrigada, tá aqui. muito obrigada. É um prazer meu estar aqui falando de um assunto tão importante. E agosto é o mês da conscientização da saúde vascular. É o mês também do cirurgião vascular, então por isso a gente considera agosto o mês para a gente falar desses assuntos que são tão importantes e que influenciam tanto a vida das pessoas. E eu acho super importante trazer esses assuntos porque as pessoas elas têm a dúvida de quando eu procuro um cirurgião vascular, quando a hora, existe um sinal e sintoma para eu chegar a um cirurgião vascular? Isso é muito importante porque isso é a dúvida da maioria das pessoas. Em geral, não é um médico que você pensa no primeiro momento. Você vai fazer uma consulta de rotina, por exemplo? Não é um médico que você está sempre ali visitando, a cada 6 meses, 1 ano, fazendo o seu exame de rotina. Mas tem alguns sintomas que a gente nota que o paciente pensa primeira vez no cirurgião vascular, que é principalmente dor na perna, é um fator que leva o paciente a pensar num vascular. Inchaço também é um outro sintoma. Em geral, dependendo da localização do sintoma, por exemplo, um AVC ou um aneurisma de aorta, que são doenças ligadas, né, à saúde vascular e que daí o paciente sempre vai remeter aí ao vascular. Não, e é muito importante a gente saber de tudo isso, porque hoje em dia os assuntos relacionados a acidente vascular cerebral, a problemas de varizes, a trombos, a trombose em cirurgia, isso só aumenta, né? Eu não sei se é sei lá, algum hábito alimentar, o que influencia esses processos vasculares principalmente? É hereditário, é genético? São doenças diferentes, tá? Então, quando a gente fala de varizes, quando a gente fala de AVC ou quando a gente fala de, por exemplo, trombose, são doenças diferentes com fatores de risco. Em geral, eles podem ser fatores que vão ali conversar um com o outro, mas em geral tem fatores específicos para cada patologia. Tá? Quando a gente fala de trombose, que é um assunto também que aterroriza todo mundo, até pelo fato do aumento do número de casos depois da pandemia, então a gente notou esse aumento do número de trombose, a gente nota que tem 3 principais fatores de risco para levar um evento de trombose. Eu sempre gosto de agrupar isso em 3 grupos principais. Principalmente, quando você tem alguma lesão dentro da parede do vaso. Então, vamos supor, um trauma que o paciente sofreu, foi jogar um futebol e começou com dor na panturrilha, por exemplo. Então, sofreu uma lesão. Ou a paciente que foi fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e evoluiu... De uma famosa que fez no joelho. Isso, e teve um trombo. Exato. Ela teve um evento de trombose durante um procedimento de cirurgia plástica. Então, a gente sabe que as cirurgias, elas são um fator de risco para ter trombose, qualquer uma delas. Claro que tem cirurgias que em menor risco, tem cirurgias que têm um maior risco. E aí o cirurgião vascular vai ser importante neste momento pré-cirúrgico para avaliar o risco dessa paciente. Então, não é só a questão da cirurgia, existem outros fatores para cada um que vai influenciar nesse fator de risco. Tá? Depois a gente pode até conversar a respeito disso. Então, vamos falar primeiro da trombose. Hoje a gente tem essa questão de trombose. A pessoa, ela pode... tem algum fator genético? Então, exemplo, se minha mãe tem facilidade de ter uma trombose, eu vou ter também? A gente chama... Existe esse fator genético que a gente chama de trombofilia. São doenças genéticas que favorecem o paciente a ter trombose. E, em geral, a gente nota que passa de mãe para filho, para avó. Então, é a avó que teve, minha irmã já teve, o meu pai teve trombose. Então, existe um fator genético na evolução da trombose, mas não é só a trombofilia que causa
trombose, né? Existem outros fatores. Por exemplo, que a gente estava conversando, a cirurgia em si, o fato da mulher, por exemplo, usar anticoncepcional, pílulas combinadas também aumentam o risco desse paciente ter trombose. Estilo de vida? Estilo de vida, sim, quando a gente fala de pacientes sedentários. Tá bom. Tá? Varizes muito calibrosas, por exemplo, aumentam também o risco desse paciente ter trombose. Pacientes que ficam imobilizados, então, quebrei o tornozelo, tive que usar um gesso, então isso também favorece trombose. Algumas infecções, por exemplo, a do COVID, favorece. Alguns tipos de câncer. E como que ocorre essa formação do trombo? Existe, como a gente estava falando, existem 3 principais formas desse trombo acontecer. Então, ou você teve uma lesão direta dentro daquela veia, tá? Teve um machucado. E teve um machucado da veia, tá? Então, ali, o que vai acontecer? O corpo vai tentar proteger aquele machucado e ali começam a surgir muitas células, né? Para tentar estancar aquele problema. E aí, quando aquelas células se juntam, ela diminui o tamanho daquela veia. Então, pode ser que desencadeie uma trombose. Na verdade, tipo, parece que vai entupir a veia. Exato. Né? Você diminui a espessura da veia. Não diminui a espessura. O trombo, na verdade, é uma bolinha. A gente pode falar que é tipo uma bolinha, é um coágulo que vai ficar ali e vai diminuir o espaço de passagem do sangue. Isso, essa é uma das formas de acontecer, tá? A segunda forma é quando a gente nota que o paciente tem um sangue mais grosso. Tá? Eu vou falar dessa forma para ficar fácil de entender. Mais viscoso, exatamente. Quando que isso acontece? Quando o paciente está desidratado, então isso é muito comum em idosos que fazem, por exemplo, um quadro de diarreia ou pegam uma infecção, acabam se desidratando e daí evoluem para uma trombose. Então, o sangue fica mais grosso. Ou a paciente que usa anticoncepcional, o sangue tende a ficar um pouco mais espesso. O uso desses transplantes, desses implantes hormonais e também de DIU também favorecem? Não. Ou só o oral? Só quando a gente fala de aumento de risco de trombose, a gente está falando especificamente do hormônio estrogênio. Tá bom. Que que está dentro da pílula combinada, que é a pílula anticoncepcional. Oral. Claro, pílula oral. O DIU não tem estrogênio. Tá? Ele tem alguns DIUs que tem hormônio, mas aí tem a progesterona. E tem o de cobre, tá? Então, esses não aumentam o risco. Tá bom. E alguns implantes hormonais, isso é uma discussão ainda é discussão dentro da área médica, mas a gente não pode considerar um aumento de risco de trombose, a não ser que você coloque ali um estrogênio. Entendi. Tá. E altitude, porque dizem que, por exemplo, pessoas que pegam um avião, dependendo do tempo de exposição, pode sofrer de alguma trombose, alguma coisa. Isso procede? Com certeza. A altitude, não só, por exemplo, o avião, mas quem faz, por exemplo, viagens a lugares muito altos, vão fazer escalada, isso acontece. Porque o oxigênio diminui ali. Sim. Então, é como se o sangue ficasse mais viscoso. Então, aumenta o risco de ter trombose. Qualquer pessoa está exposta a isso? Qualquer pessoa está exposta a isso. Isso é bem importante falar, porque quando a gente entra dentro do avião, a gente tem que entender que ali todo mundo tem risco de ter trombose. Entendi. Né? Claro que umas pessoas mais... E outras menos. Outras menos. O que vai determinar isso? Então, são outros fatores. Então, se você tem, por exemplo, essa facilidade genética, você tem um fator a mais. Se você, por exemplo, usa um anticoncepcional, você tem um outro fator. Se você não se hidrata direito... Se você não se hidrata direito, você tem outro fator. Se você não anda durante o voo, você tem mais um fator. Então, veja que quando a gente fala de trombose, precisa acontecer uma somatória. Sequência de erros. Exatamente. É uma somatória de fatores para que você desencadeie uma trombose. Eu ouvi falar que para cair um avião precisa de uma sequência de erros. Para acontecer uma trombose também é uma sequência de erros. Também. Exatamente isso. Então, quais exemplo? Como todo mundo está exposto, certo? É claro que umas pessoas mais, outras menos. Existe alguma prevenção, alguma precaução que eu posso ter? Tipo, quando eu for pegar um voo, que eu não vou tomar um anticoagulante, mas só que existe alguma? Sim.
Existe, e eu adoro falar sobre isso porque a gente sabe que são formas fáceis, né, dos pacientes fazerem e que realmente vão fazer diferença, tá? Eu gosto sempre de colocar o paciente no corredor. Eu falo, vá sentado no corredor. Ai, me conta por que eu já vou sentada no corredor a partir de Sente agora. no corredor. Rapidinho, idade influencia? Idade, sim. Quanto mais idoso, maior a chance de ter então meus trombose. filhos podem sentar na janela e eu vou sentar no corredor. Sim, pode. Então eles sentam na janela e eu no corredor. Deixa os mais jovens na janela e Isso, fica ali ok. você no corredor. Tá. Por que isso, tá? Porque é inevitável quando a gente tá numa viagem, principalmente viagens longas, você vai ficar com preguiça de levantar. Sim, você tem um coleguinha do lado. Exato. E principalmente se não for uma pessoa conhecida, você tem vergonha, muitas vezes, de pedir, olha, eu posso ir ao banheiro? Dá licença, posso levantar um pouco? Imagina você fazer isso a cada 3 horas. Pedir para a pessoa do lado sair porque você quer se levantar. Então, eu sempre oriento, prefere a poltrona do corredor. Porque é mais fácil de você se levantar. Não tem necessidade de ficar levantando a cada hora, a cada 2 horas. Mas é importante que, enquanto sentada, faça aqueles movimentos de acelerar e desacelerar com o pé. Tá? Para você também mexer ali um pouco a panturrilha, os músculos da perna, isso é importante. E a cada 3, 4 horas, levante um pouco, vai ao banheiro, tome água, né? É importante, então, se hidratar. E aí, quando você tá na janela, é mais difícil isso acontecer. É verdade, Nossa, eu não levanto. A gente segura xixi. Exato. Pra não ter que atormentar a pessoa do lado. Exatamente. Muitas vezes a gente passa viagens de 8, 12 horas. Eu já fiz isso. Eu fiquei 12 horas sentada no avião. Sem se levantar. Não, eu já fiz também. E segura o xixi. Você não sai. Tá, então a questão de sentar no corredor é uma boa dica. É uma estratégia porque vai boa. te fazer com que você levante. Não, talvez você não vá levantar, mas assim, a hora que vier a vontade de fazer xixi, você vai ter uma reação a mais do que se você estivesse na janela. Tá bom. Outra estratégia legal, não tome medicações para dormir. Sério? É o que mais fazem. Porque é o que mais fazem. As pessoas têm medo do avião, né? Da viagem em si. A gente até entende isso. Mas imagina que a pessoa, ela dorme antes do avião se levantar e acorda quando ele chega. Se você está viajando uma viagem de 4 horas, tudo bem. Agora, imagina uma viagem de 12 horas, 14, de 20 horas, 14 horas. É muito tempo, né? Então, eu sempre peço para o paciente, olha, se você não tem um pânico, algo que vai te tirar ali a concentração, você não vai conseguir mesmo viajar, então evite a medicação para dormir, tá? Tá bom. Outra coisa, evite bebidas diuréticas. Então, bebida alcoólica, chá preto, porque você vai desidratar. E os medicamentos diuréticos também? Também. Mas isso tem um tempo antes da viagem? Não, eu sempre peço para que não faça consumo, por exemplo, tem gente que gosta de chegar no aeroporto antes e ficar bebendo. Entendi. Né? Então, assim, pode até beber, não vou impedir ninguém de fazer isso, mas assim, não é recomendado. Tenha consciência de que você precisa também beber água. Tá bom. Porque muita gente esquece disso, né? E até vai por exemplo, chega na viagem de executiva, fica bebendo a viagem inteira, não vai ao banheiro. Então, isso é um fator de risco, né? Sim. Por mais que seja um fator de risco menor, mas existe. Imagina que se você tiver outros fatores associados, pode desencadear uma trombose, né? Tá bom. Outra coisa que eu gosto de recomendar é o uso da meia elástica. A meia elástica funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo. Deveria ser recomendada para todo mundo, porque ela traz muito conforto durante o voo. Tem gente que incha muito nas viagens, chega no destino com a perna muito inchada, muito pesada. Muitas vezes atrapalha até a viagem que a pessoa vai fazer, porque está inchada. E lembra, quando a gente chega no destino, às vezes o pé nem entra dentro do sapato, né? Sim. Fica super inchado. E a meia elástica, ela traz esse conforto, ela tira esse peso da perna, tira esse inchaço e também auxilia
uma provável trombose aí. Então, ela é um fator a mais para a gente evitar a trombose. E tem a ver, uma coisa que eu tenho dúvida também, tem a ver com a posição, porque tem a ver com a altitude, mas tem a ver com a posição, porque a pessoa deitada, ela tem mais dificuldade, não dificuldade, ela não vai ter menos possibilidade de ter trombose comparada à pessoa sentada? Essa ou é não? uma dúvida muito comum. Eu atendo muita gente que fala, não preciso de uma elástica porque eu vou de executiva. Vou de primeira classe, eu vou deitada. Mas isso não é verdade, né? Os trabalhos mostram que tem menos trombose na classe executiva, mas porque você tem menos assentos de executiva. Proporcionalidade. Proporcionais aos assentos normais. Sim. Né? Mas se a gente tivesse um avião meio a meio, talvez esse número fosse igual. Sim, sim. Tá? Por quê? Porque tem uma série de fatores dentro do avião que vão favorecer a trombose. Por exemplo, a umidade baixa dentro da cabine e a pressurização. Então, são fatores que aumentam o risco de trombose. E aí, independente de onde você está dentro do avião, da cabine, pode acontecer uma trombose. E quais são os sinais de alerta? Por exemplo, eu estou no avião, não fiz nada disso. Eu agora vou começar a fazer tudo isso, mas não fiz nada disso. Quais são os sinais de alerta? Que eu tenho que ficar alerta que pode... É que imagina, a pessoa vai entrar em pânico. Mas que pode estar acontecendo uma trombose. Em geral, não acontece a trombose imediatamente. Ou quando você está no voo, ou imediatamente que você chega no destino, tá? Em geral, ele demora ali... a gente fala que até 30 dias desta viagem, se você tiver uma trombose nesse período, é considerado a viagem como um fator. Entendi. Tá? Entendi. Então, muitas vezes a pessoa chega no destino, dali 3, 4 dias que ela começa a sentir uma dor na perna, um inchaço, um incômodo. Sente pesada. Sente uma perna mais pesada, mas principalmente tem que ter dor e tem que ter inchaço. Tá bom. Tá? São os dois São sinais de alerta. Se a Sim. perna inchou, principalmente uma delas, né? Porque não é diferente das duas pernas estarem inchadas. Mas quando uma só está doendo, uma só está inchada, a gente tem que procurar trombose. Aí tem que ir para o hospital imediatamente ou, tipo, você... claro que a gente não vai recomendar um anticoagulante, mas se a pessoa tacar ali um anticoagulante, vai funcionar? Olha, o ideal seria fazer um diagnóstico primeiro, né? Então, eu posso até tomar um anticoagulante, mas o recomendado primeiro faça o diagnóstico. A gente faz o ultrassom, né? E aí a gente faz ali o mapeamento de todas as veias da perna e avalia se tem ou não trombose. Feito o diagnóstico de trombose, daí o tratamento é com anticoagulante. Sim. E isso é resolvido quando, tipo, o tratamento é feito. Zero a trombose, ela vai ter uma predisposição maior para ter outra trombose ou não? Sim. Toda vez que o paciente tem trombose, imagina que a veia dele vai sofrer algum dano, certo? Trombose é um coágulo que se forma dentro da veia. E aí, conforme você vai tomando anticoagulante, o tempo vai passando, aquele trombo, ele vai desaparecendo dali, tá? Vai de uma diluindo. maneira, de uma maneira geral, ele vai diluindo, tá? E aí, imagina que depois que foi diluído esse coágulo, aquela veia... ela não é mais a mesma veia. A gente fala que ela fica com uma cicatriz, tá? Então, é uma veia diferente daquela veia normal do início, porque dentro da veia a gente tem várias válvulas que fazem o sangue ser impulsionado de volta para o coração. Sim. Então, toda vez que você tem uma trombose, aquela válvula ela fica danificada. Por isso, é uma veia que ela ficou doente. Então, ela tem maior risco de ter trombose. Então, é sempre aquele paciente que, por exemplo, eu tive uma trombose na perna direita. Então, a perna direita, ela, no verão, por exemplo, é uma perna que fica um pouco mais inchada. Sim. Tá? Nossa, eu pergunto isso porque meu filho teve uma amiga agora, 15 anos, ela tava com uma dor, um peso no braço. E eu acho super difícil acontecer uma trombose no braço. E aí o braço começou a inchar, ela tava insuportável a dor. Imagine que vão pensar numa trombose numa criança, num adolescente. Chegou lá, era um trombo. A trombose no braço, ela realmente é muito rara. Tá? Sim. E aí, para você ter uma trombose no braço, os fatores são um pouco diferentes quando a gente encontra trombose na perna, tá?
tá? A da perna é mais comum. A trombose na perna é muito mais comum. 80%, 90% na perna. Uhum. E o braço é mais difícil. E, em geral, pessoas jovens como essa menina provavelmente devem ter alguma compressão. Então, é alguma alteração, em Talvez geral, postural. postural. A gente nota paciente que faz muita hipertrofia de membro superior e às vezes cresce muito esses músculos, eles podem comprimir a veia que chega, que sai do braço e chega até o coração. Então, em geral, pacientes jovens que fazem trombose no braço, temos que investigar causas mecânicas, né? Causas que estão comprimindo aquela veia. E anatômicas, né? Anatômica. Em geral, é anatômica. Às vezes, uma costela a mais que o paciente tem. Entendi. Ou um trabalho que favorece a ter, por exemplo, tem aqueles trabalhos que o paciente fica trepidando muito o braço, pode desenvolver uma trombose. Sim. E você disse que da questão do inchaço, né? A trombose, ela incha o membro especificamente. Então, tipo, vai inchar aquela perna que estaria com trombo. Isso. Ela não vai inchar o corpo inteiro. Não. Tá bom. Imagina que a trombose da veia significa que o sangue tem que sair lá do pé e voltar até o coração. Imagina que tem um coágulo na circulação ali, na veia, impedindo esse sangue de subir. Então, o que vai acontecer automaticamente é que aquele membro ali, principalmente pé, panturrilha, ele vai ficar mais inchado. Porque é o sangue tentando subir, ele não consegue passar por ali, ele vai ter que procurar um outro caminho. E aí, é nesse momento que começa a inchar um pouco mais. Entendi. Né? Então, o inchaço vem disso. Se você tem trombose em uma perna, você vai sentir aquela perna inchada. Não é um inchaço generalizado. Tá bom. Como, por exemplo, às vezes tem paciente que tem algum problema renal, né? Entendi, então, que aí ele vai incha inchar bastante o corpo inteiro. Porque é o rim que não está conseguindo filtrar o sangue daquele paciente. Diferente da trombose. É pontual. Então, se eu tenho uma trombose no braço, eu vou inchar o braço. Tá bom. E quais dicas, vamos pra gente fechar o assunto da trombose, que eu quero entrar no assunto varizes. Muito bem. Assunto trombose. Quais as dicas que a gente pode, então, deixar pro pessoal para prevenir essa trombose? Então, não pensando só no ambiente de avião, a gente já falou dos preventivos, mas na vida. Tá. Eu sempre recomendo atividade física. Tá bom. A pessoa precisa ser ativa. Eu sempre falo assim, olha, uma pessoa ativa, ela tem uma circulação funcionante. Uhum. Tá tudo bem. Então, precisa fazer atividade física regular, tá? Segunda coisa, se hidratar, né? Principalmente verão, que a gente esquece. E aí vem a desidratação e pode alterar, pode ser um fator de risco. Se você passa muito tempo do seu dia sentado ou em pé, é interessante que você procure uma avaliação vascular. Geralmente, a gente recomenda uma meia elástica, porque o paciente que fica 12 horas sentado, ou, sei lá, 14 horas em pé, por exemplo. Então, a gente recomenda o uso de uma meia elástica, tá? Ótimo. Além disso, a gente já falou da hidratação. Então, hidratação, atividade se movimentar física, durante o período de trabalho, né? Tipo, coloca sempre... Eu falo, gente, são recomendações, doutora? Serve pra Todos os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, psicólogos, tudo que vem aqui, recomendo. a mesma coisa. E o pessoal continua não fazendo atividade física, continua ficando sentado sem se movimentar, Exato. continua não dormindo adequadamente e não bebendo água. Exato. São coisas que a gente tem que fazer para melhorar tudo. E são coisas muito básicas, que Sim. você não precisa. Por exemplo, eu atendo gente que fala, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro. São coisas muito simples. Ao invés de pegar um elevador, sobe de escada. Sim. Você vai gastar 5 minutos a mais. Você não tem tempo agora, mas daqui a pouco você vai ter tempo de sobra para ficar na UTI. Exato. E tá tudo certo. Exato, para cuidar da... Não, e aí fala, eu não tenho dinheiro. Tá, então daqui a pouco você vai ter que gastar dinheiro com remédio. E isso é super importante, que eu sempre trago esse dado. Tem um estudo da OMS que mostra que
cada $1 investido em prevenção, a gente tem um retorno de $7. Exato. Então, pensando em dólares, aí façam os cálculos. Sempre prevenir, você vai ter um custo muito menor do que tratar. Né, exatamente. doutora? Agora, vamos às varizes. Eu acho que deve ser o top 1 de busca no seu consultório? Top 1. Top 1. 95% são varizes e vazios. E eu quero... A primeira pergunta que eu quero fazer. Quem tem varizes pode treinar e piora com exercício? Que é o que mais me perguntam, doutora. Também pode me fazem correr, muito fazer essa musculação? pergunta. Então, vamos lá. É legal até você contextualizar o que é varizes. Então. Sim, varizes é uma veia que já foi normal um dia e hoje ela não é mais normal. Tá bom. Significa que a parede dela, ela não funciona mais adequadamente. É uma veia que, vamos colocar que ela tá frouxa, ela tá doente, envelhecida, tá? Então, isso é varizes. Então, era uma veia normal, ficou doente. Que é a mesma veia que pode formar o trombo. Que é a mesma veia que pode formar o trombo. Tá a veia que forma o trombo pode ser normal, mas pode ser também uma varizes, tá? Tá bom. E aí, essa varizes, o que acontece? É uma veia que começa a ficar tortuosa. Então, não sei se você já ela viu assim, faz aquelas cobrinhas na perna e ela vai ficando dilatada. Então, é aquela mulher que fala, nossa, mas quando eu era jovem ou há 2 anos atrás eu não tinha nada na perna. E agora começou a aparecer umas veias na perna, uma coisa verde aqui que eu não tô entendendo o que é. É exatamente isso, a veia começa a ficar um pouco mais dilatada. Parece um calibre maior. Começa a aumentar o diâmetro e aí ela, inevitavelmente, ela vai, em geral, começa a aparecer mais na pele, né? Então, é quando a paciente olha e fala, meu Deus, tô com um monte de varizes na perna, ou veias na perna que ela não sabe diferenciar, coisas que eu não tinha 2, 3 anos atrás. E isso é um problema só estético? Ou um problema, ou afeta a saúde também, essa veia? É um grande dilema. Uhum. A questão da estética, porque mulheres se incomodam com essas veias, que não dá para usar um vestido. Aqueles vasinhos, muitas vezes, de longe parece que é um roxo, um batido, e a mulher se incomoda com isso. Então, tem a questão estética, mas eu acho que o principal é a saúde. Né? A gente pode ser que hoje você tenha um vasinho pequeno e uma veia bem pequena, mas a gente sabe que essa doença, ela vai evoluir. É uma doença que evolui e não tem cura. Então, imagina você ali com 25 anos, 30 anos, com aquela veinha ali. Pode ser que daqui 50 anos você tenha muito mais varizes, muito mais vasinho. E essa é a veia que nós vemos. Isso. Tem as que a gente não vê. Também tem as veias que a gente não vê. Fica um pouquinho mais para baixo da pele. Sim. E aí, muitas vezes, a paciente não olha para a perna e fala, não tenho varizes, mas eu sinto muito cansaço. E aí, a gente, muitas vezes, vai fazer a investigação, faz o ultrassom, faz um mapeamento e vê que aquela paciente, ela tem varizes calibrosas, mas elas não são visíveis na pele. Ou porque, talvez, a camada de gordura, às vezes, atrapalha um pouco, né? Uhum. Ou porque é uma veia um pouco mais distante da pele, né? Isso pode acontecer. Também a safena é uma outra veia importante na perna que pode estar doente. É muito comum ela ter alteração ali dentro das varizes e trazer sintomas de cansaço, de peso, de inchaço. O cansaço é físico? É um cansaço, principalmente no final do dia. É uma fadiga. Uma fadiga. Depois que você ficou o dia todo ali sentado ou em pé, a paciente refere que a perna está pesada. É uma fadiga. Mas é no local. Nas na pernas. Perna. Não nas é pernas. tipo aquela cansaço de sono? Não. É nas pernas, tá? É a paciente que fala, eu preciso pôr a perna pro alto quando eu chego em casa. E a mesma coisa é genético, hereditário? Ou tem alguns fatores que influenciam o desenvolvimento das varizes? É preventivo, não é preventivo? A genética é a principal causa. Genética. 80%, 70% da causa de varizes é genética. Então, se sua mãe tem, a chance de você ter é muito grande, tá? Uhum. Então, genética é a principal. Mas os fatores ambientais que vão favorecer isso. Então, se você é um paciente obeso, você tem maior chance. Se você é sedentário, tem uma maior chance. Se você passa muito tempo do dia em pé, por exemplo, tem trabalhos que mostram que cabeleireiros,
profissionais que ficam muito tempo em pé, eles têm maior chance de desenvolver varizes. Sim. Né? E essas pessoas, agora, a minha pergunta inicial, elas podem treinar? Varizes piora com treinamento, na corrida, na musculação, que faz força. Eu sinto que tem muita gente com medo. Ai, tenho varizes. Aí já dá aquele pump da musculação. Não vai estourar isso daqui? É um grande medo, porque quando a gente faz atividade física, a gente faz uma vasodilatação. Imagina que o músculo, ele precisa de oxigênio. E o oxigênio vai chegar através ali do sangue. Então, existe uma vasodilatação. A veia aumenta naquele local que você está treinando. Por exemplo, a gente treina membro superior, a gente vê as veias da mão. Né? Isso é um processo natural que acontece no corpo quando você está fazendo atividade física. E muita gente se assusta. Mas calma, nem toda veia que dilata, ela está alterada. Ela não é uma varizes. Ela volta ao seu estado normal. Exato. Quando você para a atividade física, ela volta, ela desaparece. Né? Então, a atividade física, muito pelo contrário, ela não atrapalha e nem prejudica. Tá? Muito pelo contrário, eu gosto de recomendar a atividade física. Porque quanto mais musculatura você tiver na panturrilha, imagina que uma panturrilha que tenha muito músculo, toda vez que esse músculo contrai, ele ajuda o sangue a voltar para o coração. É o segundo cérebro, né? É o segundo coração. Segundo coração, segundo panturrilha cérebro. Segundo cérebro é o intestino, né? Exato. É tudo primeiro, segundo coração. A panturrilha é o segundo coração que a gente tem no corpo, porque toda vez que você faz essa contração da panturrilha, ela contrai e ajuda o sangue a voltar para o coração. Sim. Então, eu sempre vejo assim... A minha primeira consulta eu falo, se a pessoa é sedentária, ela vai sair de lá com uma atividade física, ela vai ter que sair de lá com alguma atividade física. E muitas vezes a paciente volta e fala, a minha dor na perna melhorou. E eu só comecei a fazer caminhada física 2 vezes por semana. Já foi um tratamento, Exatamente. Isso a gente viu também muito durante a pandemia, que as pessoas pararam com tudo, pararam de ir para o trabalho de metrô, subir a escada, ficaram em casa. E aí a dor na perna começou. Porque a pessoa estava totalmente sedentária. Aquele músculo que antes trabalhava em algum grau, agora não trabalha mais. E aí as pessoas começaram a ter dor na perna. Entendi. Então, a atividade física, pelo contrário do que muita gente imagina, ela melhora essa questão das varizes, da dor, do peso da perna. Mas há cura? Da varizes? Não. Uma vez que a veia ela envelhece, ela tem esse processo, ela adoece, ela estará doente. Ela estará doente, ela não vai voltar mais ao estágio inicial dela. Sim. Quando é uma veia doente, a gente tem algumas estratégias para tratar essa veia. Em geral, com algum procedimento, seja cirúrgico, hoje em dia tem procedimentos menos invasivos para tratar aquela veia doente. Mas não é uma doença que se cura. Por exemplo, eu tenho varizes, vou fazer tenho uma indicação de cirurgia, por exemplo. Tá, se eu não mudar alguns hábitos, se eu não mudar meu estilo de vida... Você vai voltar a ter varizes. Em algum momento pode voltar a ter varizes. Né? E outra coisa que influencia é o fator genético. Se você tem essa genética, essa tendência a ter varizes, infelizmente... Tem gente que é atleta, que faz muita atividade física, que é magro, e ainda assim desenvolve varizes. Porque tem a genética aí como um fator principal. Sim. Tá? E a meia de compressão? Você trouxe algumas até, que eu acho legal você mostrar. Se funciona, se é efetivo, qual que eu devo usar, se todo mundo tem que usar. Eu vejo muito atleta usando. Então, eu não sei se é uma obrigatoriedade. Falou-se durante muito tempo que toda pessoa que corria tinha que usar a meia de compressão, mas eu não sei como que é isso, se é para usar, obrigatório. Olha, não. Paula, não existe nenhum trabalho que mostra que a meia vá aumentar a performance do atleta numa corrida ou, enfim, na bike. Não existe, ainda não existe isso. A gente está até com uns trabalhos aí tentando, de alguma forma, provar alguma coisa nesse sentido, mas não tem ainda, tá? Mas a gente sabe que corridas muito longas, 21, 42 quilômetros, no fim da corrida, tem paciente que
tem corredor que fica muito cansado. Sim. A perna muito pesada. E aí ele se beneficia com o uso da meia elástica. Tá? Então, esse paciente eu gosto de recomendar. A gente nota que quando tem alguns que tem um pouco mais de restrição, fala, a meia aperta, a meia me incomoda, esquenta. É até difícil colocar meia. Difícil, mas tem dica para colocar ela com mais facilidade. Então, essa meia, por exemplo, é uma meia de corrida. Tá. Ela é super grossa, né? Então, veja que ela é grossa, ela tem um tecido bem grosso, mas ela ajuda muito na recuperação muscular. Ela é bem confortável. E ela ajuda também como preventivo de varizes ou não é um preventivo? Não. Eu não gosto de falar isso para o paciente, que vai usar meia nunca mais vai ter varizes. Não previne, tá? Tá bom. Mas ele ajuda muito o seu bem-estar no dia a dia, a não inchar, a não ter sentir aquele sintomas peso que as varizes trazem, tá? E até para trombo é bom, né? Para trombose, sim, a gente usa, mas não tão grossa assim. Essa é uma a meia elástica, né? Essa é de compressão. Essa é de compressão. E aí a gente trombose é elástica. A trombose também é uma meia de compressão elástica, normal, as duas igual são elásticas? Essa. A grande diferença é que é do tecido, então esse é um tecido mais grosso, tá? De meia normal, assim, parece como se fosse um meião de futebol. Sim. Tá? Agora, meias para trombose, em geral, a gente usa assim. esse tecido aqui, ó. Tipo uma meia calça, esse. Tipo uma meia calça. Essa já é uma meia 7/8, que a gente fala. Ela para no meio da coxa. Esse tem até um silicone aqui, ó. Que ele fica aderido na coxa. Quase uma cinta liga. Mentira, tô brincando. Tem umas pretas que parecem muito. Pronto, aí você já tá pronta. O duro é tirar. Mas no inverno é ótimo, porque a gente usa, inclusive, como meia calça. Tá? Nossa, caramba, é dura demais, eu nunca tinha pegado. Mas tem formas de vestir mais fácil. Tá? Então, eu sempre explico pro paciente, porque muita gente olha e fala... Ai, que meia feia, ou que difícil de usar, não vou conseguir. Mas todo mundo que coloca se apaixona, então... Tá. Mas eu coloco essa meia, tipo, a pessoa que tem indicação de usar meia. Então, se eu vou trabalhar muito sentada. Se eu vou viajar, muito sentada. E, exemplo, para dormir, eu tenho que usar? Não, para dormir não faz sentido usar. Por quê? A meia, ela só vai fazer alguma função quando a sua perna está para baixo. Quando a gente está deitado e a perna está na altura do coração, então esse sangue está fluindo mais fácil em direção ao coração. Quando a gente está em pé ou sentado, imagina que o sangue ele precisa sair lá do pé e subir até aqui. Imagina, tem que subir esse elevador inteiro para chegar até o coração. Então, a meia, ela vai funcionar aí. Ela vai apertar lá no tornozelo e conforme ela vai subindo, ela também vai perdendo a pressão exatamente para o sangue fluir nesse sentido. Sim. Do pé ao coração. Nossa, eu sou tão noiada na hora que eu tô dormindo. Se eu uso, ou se eu tô trabalhando, se eu uso, eu tenho certeza que eu vou sentir formigar, eu vou achar que minha perna tá necrosando, que vai dar... Isso é muito comum, juro. Nossa, eu vou me sentir presa, a perna necrosando. Isso, é muito comum. As pessoas acham que a circulação vai parar. Isso. Ou que tem gente que fala, eu comecei a usar e aí eu comecei com uma dor atrás do joelho, parece que prendeu a minha circulação. Isso não acontece, tá? Tá bom. Pode ficar tranquila, a meia não vai fazer, ela não tem essa capacidade de prender a sua circulação. De necrosar a sua perna. Não vai acontecer. Muito pelo contrário. Pode ser que no início seja diferente e você se sinta presa, mas com o passar do tempo você nota que ela vai ser mais benéfica do que maléfica. E existem tipo, várias... Eu não sei como é que fala. Vários tipos de compressão, né? Vários tipos de... A gente classifica em suave compressão, que vai de 18 a 20 milímetros de mercúrio. Tá. A de média compressão, que vai de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Essa bege que a gente está aqui, ela é uma média compressão. Nossa, isso é média? Essa é média. E essa de atividade física é de baixa, né? Essa daqui é recomendada para trombose.
Para trombose, para o dia a dia, para viagem, eu E gosto como de que eu sei que eu recomendar tenho ela. que usar a de intensidade mais alta, por exemplo? A de intensidade mais alta, ela é muito rara de ser recomendada, Tá, tá? Em geral, a gente orienta para pacientes de pós-operatório, de cirurgias de safena e de varizes. E alguns casos muito específicos, por exemplo, quando o paciente tem ferida na perna por causa das varizes. Então, eu entendi. preciso fazer uma compressão muito alta para fazer o tratamento dessa ferida. Para a Então, população comum para a pode ser suave. população em geral, em avião, vai viajar ou vai correr, quer usar uma meia, a de suave compressão é ok, Tá bom. tá? A Todo de mundo pode usar? meia, a de média compressão, você não vai conseguir comprar essa meia sem receita médica. Ah, Porque daí tem alguns grupos que não podem usar a meia de média compressão. é? Quem? Por exemplo, pacientes que têm a gente chama de insuficiência arterial, que é o encanamento que leva o sangue até o pé. Uhum. Então, se o paciente tem uma insuficiência arterial muito grave, então ele tem pouca circulação ali na perna, ele não poderia usar uma meia de média compressão, tá? Então, tem alguns grupos especiais que a gente não recomenda. Sim. Então, a de média, a de suave é liberada. é liberada e eu recomendo para viagem, Para todo mundo. para todo mundo. Tá. E aquela rosinha? Essa aqui também é uma esportiva, mas Ela é diferente. ela é diferente porque ela só pega a canela. A gente chama de canelito. Ela Ela pega para no, ela na começa, panturrilha. ela pega só a panturrilha. Ah, Ela não entendi. pega o tornozelo. Tá, ela só pega aqui. E ela é mais tranquila, parece, né? Não é. Ela é tão apertada quanto. É que o tecido dela é mais fino. Então, Tá. o tecido é um pouco mais fino que esse. E Eu fiz também... alguma coisa aqui. Não, Que é isso? é só um pra adesivo. tampar Para aqui. tampar. Tá bom. Ela é um pouco mais... É um tecido mais leve. E eu também já usei muito mais ela do que essa. Então, você vê que ela é um tecido que já tá mais Nossa, ela é super gostosa. gostosa. Essa é ótima. é menos assustadora e parece que ela ela é menos... Menos não, quente. é isso, menos quente. Essa daqui parece Isso. que é bem quente. Ela é bem quente. Então, essa aqui, ela tem o problema é você querer colocar essa para trabalhar, por exemplo. Não é recomendado. Por quê? Ela não vai pegar, não vai fazer nenhuma pressão sobre o seu pé e sobre o seu tornozelo. Então, se você ficar 12 horas com esse canelito, no final do dia o seu pé pode ficar inchado. Porque ele só entendi. comprimiu do tornozelo para cima. E o legal é comprimir tudo. Quando tá sentado, o legal é comprimir tudo. Agora, se você usa ela só para atividade física, olha, eu quero fazer para musculação, eu quero usar numa corrida. Então, você pode usar essa porque é um período curto. São ali 1 hora, 2 horas, no máximo 3 horas que você vai usar. Então, não tem tanto problema. Agora, se você no dia a dia for usar para trabalhar, a gente não recomenda essa. Tá bom. E uma dúvida que eu não tenho varizes, por exemplo, não tenho predisposição genética, é claro que tem as influências que são multifatoriais, né, pelo que eu entendi. Então, tem a questão do peso, tal, e tudo mais. Mas a meia, para uma população comum como eu, ela conta como um preventivo? Eu sei que você falou que não, para pessoas que já têm varizes, mas entra nos meus preventivos para evitar de ter varizes e trombose? Vamos Pergunta dizer, difícil. É uma pergunta bem difícil, mas vamos dizer que sim, Tá tá? bom. Porque ele vai te deixar uma recuperação muscular melhor. Querendo ou não, você tem uma compressão do sistema venoso profundo. Então, de certa forma, isso auxilia, sim, na sua saúde vascular. Então, por isso eu recomendo que você use, você que não tem nenhum fator de risco para varizes, eu recomendo que use. Ah, legal. Então, a gente tem, então, a recomendação de caminhar, não ficar tanto tempo sentada. As mesmas recomendações da trombose, As né? mesmas recomendações para Hidratar evitar bastante. trombose, hidratação e usar a meia elástica. E fazer exercício físico, Fazer né? exercício Que acaba ajudando. Exato. E pra gente fechar, eu queria falar um pouco sobre AVC, que eu tô vendo também um aumento de casos de AVCs. É claro que agora eu acho que tudo que é veiculado e tem bastante clique, os casos ficam maiores também, porque esses casos são mais veiculados. Mas só que existe uma relação com o trombo também, né? O AVC ou não tem? O AVC,
a gente fala AVC, mas o nome da doença é acidente vascular cerebral, tá? Então, quando a gente fala de AVC, a gente pensa que a circulação que vai levar sangue lá no cérebro, ela entupiu. Em algum ponto, ela está obstruída. Pode ser um trombo. Pode ser um trombo, pode ser uma placa de gordura, tá? Que é o mais Eu ouvi falar comum. também de dissecção. Dissecção é uma outra forma de você diminuir ali a passagem do sangue para o cérebro, tá? Quando a gente está falando de AVC, a gente tem que ter, é importante dizer que a gente está falando do outro tipo de encanamento. Então, primeiro a gente estava falando de varizes, de veia, trombose venosa, tá? Qual que é a diferença? Só para as pessoas entenderem. No nosso corpo, a gente tem 2 tipos de encanamento. Aquele que sai do coração e vai levar o sangue para os órgãos e para o membro. Então, essa é um encanamento da artéria, tá? E o sangue, ele precisa voltar para o coração. E aí, ele volta pelas veias, tá? Então, só para diferenciar artéria de veia, tá? Quando a gente está falando de AVC, a gente está falando da artéria. Tá bom, tá? A gente tá em outro canto. A gente tá em outro encanamento. Outro encanamento do corpo, tá? Então, imagina que o sangue saiu lá do coração e ele precisa chegar lá no cérebro. E aí, no meio do caminho... Não deixou passar. Encontra uma placa de gordura. Entupiu a circulação. Então, aquele encanamento onde passava o sangue e chegava lá no cérebro, ele não vai chegar mais. Então, o paciente tem sintomas neurológicos daquela região que foi afetada. Tá bom. Então, é aquele paciente que perde a força de um lado do corpo, ou às vezes perde só no membro, ou é muito comum também desmaios em casa. Pacientes idosos, acontece muito isso. Eu vi até um vídeo de um professor de yoga, não sei se você viu esse vídeo, que ele tá lá passando os exercícios de yoga, de repente o braço despenca. Teve também um coach que eu adoro ele, coach Bueno, ele também teve um AVC numa luta, mas enfim, a gente que teve pânico na pandemia, que eu me incluo nesse meio, e eu falo muito que eu tive pânico, as 2 patologias que a gente acha que tá tendo é infarto e AVC. Isso. E aí eu aprendi a estratégia SAMU, doutora. Como é assim, SAMU, para descobrir se você está tendo um AVC. Então, sorria, o S. Isso. Se você estiver sorrindo com os 2... Vê se eu tô errada. Com os 2 bonitinhos, o lábio bonitinho, simétrico, tá tudo certo. Você não vai sorrir assim. Isso, a rima labial. Sorria, abrace. Se você não perdeu a força no abraço, tá tudo certo. M, cante uma música, porque... No AVC, você tem a confusão. Isso. E o U procure urgência se você tiver esses 3 sintomas. Perfeito. Eu sou maravilhosa. Isso é panicada. Tem a hipocondríaca panicada. A pandemia fez alguma coisa boa por nós, né? Porque ela trouxe informação. Então, olha que legal, gostei muito, vou começar a usar a estratégia SAMU, gostei. Mas é exatamente isso, são alterações básicas que acontecem no nosso cérebro quando falta sangue, quando falta o oxigênio ali. Então, o paciente realmente perde força, pode ter confusão mental, então eu falo de idosos porque é a população que é mais acometida, tá? Mas pode acontecer em jovens, principalmente a dissecção que você citou, ela pode acontecer, ela é mais até comum em jovens do que em pacientes idosos. Pacientes que fazem luta, exercícios físicos, isso era muito comum no crossfit. E o uso de celular? Porque a gente tem o TecNec, que ficam falando muito por conta da dermatologia, mas trazendo esse TecNec para cá, essa postura, assim, pode dar um processo de dissecção? A gente tem repetição? Alguns casos descritos de paciente que usa telefone. Sabe quando você põe o telefone assim e fica assim? Uhum. Então, são alguns casos descritos. É raro, mas eu sempre evito. Porque um dos sinais e sintomas, tirando esses que a gente colocou, a pessoa pode ter uma dor aqui na nuca, no pescoço, uma dor muito, muito profunda, uma dor na cabeça, aquele sentimento que está escorrendo sangue dentro da cabeça. Mas só que eu percebo que, por conta desse uso excessivo que a gente tem, eu tenho uma postura horrível por causa do celular, eu sinto que as dores se confundem. Então, exemplo, a gente nunca sabe do que é essa dor.
A dor, você tá com dor às vezes no pescoço por causa disso, aí você tá num momento ansiosa, você acha que é outra coisa, aí vai pulando, né? Exato. A dissecção, quando a gente está falando desse assunto, ela é muito rara. Tá? O que acontece? Na verdade, a parede ali do vaso, ele rompe uma das camadas e ele entra para dentro do vaso. Então, ele acaba atrapalhando a circulação, né? Então, é algo muito raro. Claro que a gente nota aí que acontece, às vezes, em pessoas, né? Só no meu ciclo de amizades foram 2 pessoas por dissecção. Pode acontecer. Mas a gente nota que sempre tem algum fator. Então, é o paciente que foi, por exemplo, numa montanha-russa. Pode acontecer, aquele tranco. Ou um acidente, por exemplo, de carro, moto, que é aquele tranco que você tem. A gente fala que chicoteia o pescoço. Então, pode acontecer isso sim. Tá? E o preventivo do AVC? Tá. O preventivo do AVC. Como é uma doença que é mais comum em idosos, a gente sempre precisa ficar de olho no colesterol do paciente, tá? Porque é um fator de risco para a formação de placas de gordura. A partir de uma certa idade, a gente recomenda que faça ultrassom das carótidas, que é o vaso que a gente encontra ali o coágulo, a placa de gordura, tá? Em geral, eu recomendo acima de 55 anos. Que já faça a gente chama de Doppler de carótidas. Sim, tá? tá. Então, principalmente os exames periódicos. Os exames periódicos, o controle rigoroso da pressão arterial é muito importante. O peso. Peso, consequentemente, Por conta de placa aterosclerótica. Por conta de placa aterosclerótica. Tabagismo? E o cigarro. Cigarro é um problema. E a gente tem notado que esses cigarros... Exato, esses cigarros eletrônicos, eles, o que a gente nota é que as pacientes começam a ter muito problema pulmonar, principalmente. E o cigarro comum, mais doenças vasculares, tá? Mas o vape também aumenta o risco. 2 matam. O cigarro é um grande... O cigarro é o vilão do vascular. Porque ele atrapalha a circulação do corpo inteiro. Desde o coração, com risco de infarto, a carótida com risco de AVC, entope a circulação do rim, entope a circulação do intestino, da perna, enfim. Mas cigarro saiu de moda. Eu falei que cigarro, graças a Deus, saiu de moda. E cada vez mais está de moda. Agora a nossa geração tende a usar menos o cigarro, é verdade. Mas agora veio o cigarro eletrônico, que é outro problema. Sim. Que a gente tem que tomar cuidado. Doutora, foi excelente. Falamos de 3 temas importantíssimos. Super agradeço. Queria que você deixasse aqui para a galera que está assistindo suas mídias sociais. Fale para essa câmera. Muito bem. Vocês vão me encontrar principalmente no Instagram, carol.mardegan. E também no TikTok, carol.mardegan. Também estou lá. E não tem um site? Site, tenho. carolmardegan.com.br. Ótimo. Bem fácil. Doutora, muito obrigada pela participação. E vocês, espero que tenham gostado desses assuntos incríveis, que com certeza vai te ajudar de alguma forma. Então, compartilhe com um amigo, comente, curta, faça tudo aí. E a gente também tá no Spotify. Aguardo vocês lá. Tchau!